boa noite. Estamos começando mais uma edição da nossa TV Cinemédico. Inicialmente, cumprimentar os nossos amigos que nos acompanham no Facebook. O entrevistado dessa noite é o deputado Reginaldo Veras. O deputado Reginaldo Veras é formado em Geografia, com pós-graduação em Economia e Ecologia. E como professor, ele dá aula, ministra palestras sobre os temas de economia, política e ecologia. E relações internacionais. Aliás, de relações internacionais, desculpe, deputado. O deputado foi eleito em 2016 para o cargo de deputado distrital com mais de 12 mil votos. E hoje ele ocupa a presidência da Comissão de Educação, Saúde e Cultura na Câmara Distrital. É um dos parlamentares mais participativos daquela casa e agora está à frente da Comissão de Constituição e Justiça. Boa noite, deputado Reginaldo Veras. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estudos da TV Cinemédico, participando do nosso programa. Boa noite, doutor Gutenberg. Boa noite a todos que estão acompanhando pelo Facebook e por meio de outras redes sociais. Desde já agradecer o convite a esse bate-papo aqui no TV Cinemédico. É um privilégio tê-lo aqui nos nossos estudos, nesse momento de tumulto na Câmara, de tanta agitação, com questões internas e com essas demandas que a Secretaria de Saúde tem provocado, com portarias desconstituindo direitos de servidores e todo o movimento sindical da área da saúde lhe procurando e os outros parlamentares. O senhor reservar um momento para estar aqui conosco realmente é um privilégio da TV Cinemédico. Não, eu é que agradeço e é importante que a gente tenha esse espaço para fazer uma série de esclarecimentos e até encaminhamentos. Até porque um dos nossos compromissos de campanha, está lá registrado no nosso panfleto, era defender de forma incondicional os servidores da área de educação, da qual eu faço parte, e também os servidores da área de saúde, com quem eu tenho grande vinculação. Perfeito, deputado. Deputado, como o senhor pretende fazer funcionar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa, cuja presidência o senhor assumiu recentemente? Pois bem, nesse primeiro biênio de mandato, a gente esteve na presidência da Comissão de Educação, Saúde e Cultura. É uma comissão que, historicamente, nunca foi valorizada na casa, era considerada uma comissão sem importância. Modéstia à parte, e com a ajuda dos outros 4 parlamentares que compunham a comissão, a gente conseguiu transformá-la numa das mais dinâmicas e ativas da casa. Tanto que, nessa última eleição, ela foi cobiçada por outros deputados. Com o trabalho pleno já realizado e em virtude das circunstâncias políticas, a gente resolveu pleitear a Comissão de Constituição e Justiça, que é considerada uma das mais importantes da casa. E é importante por quê? Porque todos os projetos, inevitavelmente, passam por lá. E ela é uma comissão terminativa. Lá você decide. Lá você não vota sim ou não. Lá você não vota se é contra ou a favor. Lá você vota se o projeto é admissível ou inadmissível dentro das normas constitucionais. E é aí que está o grande objetivo meu nessa comissão. É tratá-la de forma técnica. Como técnica ela deve ser. E quando eu digo de forma técnica, é se basear nas questões jurisdicionais, constitucionais, legais. E tentar, ao máximo, evitar o uso político que, historicamente, muitos fizeram da comissão. Eu seguro o projeto aqui para poder barganhar com fulano, com cicrano. Não vai ter isso, se depender de mim. A gente vai respeitar os prazos regimentais, vamos respeitar as normas técnicas e, na medida do possível, atuar de forma menos política possível. A gente sabe que nós estamos em uma casa política, mas ela é uma comissão técnica. É inevitável não fazer uma análise política, mas quanto mais técnico for, melhor será. Então nós temos aí a perspectiva de que as ações de inconstitucionalidade em cima das leis aprovadas na Câmara vão diminuir. Veja bem, a comissão é um colegiado. Eu presido, mas não tenho decisão monocrática. Se depender de mim, esse é um objetivo, a gente vai tentar diminuir o número de leis inconstitucionais que são aprovadas na casa. É esse o objetivo. Tanto que ontem, eu e o presidente Joey Vale fomos a uma reunião informal com o Procurador-Geral do Distrito Federal, o Dr. Leonardo Bessa, justamente para buscar orientação junto ao Ministério Público na tentativa de minimizar a aprovação de leis inconstitucionais na casa. A Câmara é uma casa formadora de leis, né? Ela
constrói as leis. Portanto, tem que respeitar o Estado de Direito. Com certeza. Deputado, logo após a sua eleição, o blog Radar F divulgou que o senhor votaria favoravelmente a entrega da gestão de unidades de saúde às organizações sociais. Isso é verdade? Qual a sua posição em relação ao assunto? Foi uma notícia que deixou os servidores públicos extremamente preocupados porque entregar a gestão da saúde às organizações sociais é uma temeridade na visão de quem acompanha como atuam essas organizações sociais pelo país afora. Pois bem, muito importante essa pergunta. Ela já está até bem respondida, a gente conseguiu responder nas redes sociais e teve uma conversa ampla com as representações das categorias, com as representações sindicais. Mas para ser curto e grosso, o blog em questão está mentindo. É uma mentira da mais deslavada possível, numa atitude até leviana de quem publicou. Porque pegou uma conversa nossa, editou, agregou mais mentiras e agregou ainda elementos políticos que não existem para criar essa situação. E eu fiz questão de, na mesma hora que isso apareceu na mídia, rebater em forma de vídeo. E digo, sempre fui contra as OS, continuo sendo contra as OS. E não sou contra porque sou contra não, porque fiz um estudo pleno, viajei para outros estados, li artigos, li livros, consultei, pesquisei, me informei junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. Não é uma decisão só de caráter político, é uma decisão política e técnica. E ainda digo mais, o meu partido, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, tem definição nacional em relação a isso. Nacionalmente nós somos contra a implantação de OS. O bloco da Câmara Legislativa ao qual eu pertenço, o Bloco Sustentabilidade de Trabalho, formado pelo PDT e pela Rede, tem posição absolutamente formada e rígida a respeito disso. A Rede tem decisão da Executiva Nacional e local contrária a isso. O PDT tem decisão nacional e local contrária a isso. Ou seja, nem que eu quisesse, eu poderia ser a favor de uma coisa dessa. Então, a gente é contra as OS por entender que serviço público tem que ser prestado pelo Estado nas suas atividades fins. Perfeito. Então, o servidor público tem o senhor como soldado nas suas fileiras nessa guerra. O servidor público da área de saúde e da área de educação sempre me teve como um soldado, como do fronte de batalha contra a implantação de OS na área de educação e contra a implantação de OS na área da saúde. Muito bom, deputado. E a sua postura desmentindo de ponto é fundamental, porque se nós não fizermos o contraponto, o tempo faz com que uma mentira se transforme em verdade. E aí depois que consolida, fica difícil a gente desconstituir. Parabéns pela sua postura e resposta imediata. Imediata. E eu sempre digo, profissionais da área da saúde, sempre que pintarem informações que é diferente daquilo que eu já me posicionei, me procure a gente, porque certamente é mentira que está sendo espalhada. Eu sou um homem de palavra e de convicção, de postura ideológica. Não me vendo, não barganho, não mudo de posição no meio do caminho em virtude de uma decisão. Minhas decisões são tomadas a partir de estudos técnicos com base nas minhas formações políticas. Muito bom. Deputado, como o senhor avalia o posicionamento do conjunto dos distritais em relação a esse assunto após as movimentações políticas recentes e negociações com o Palácio do Buriti? Olha só, em relação às OS, qual é a análise que a gente faz da situação atual na Câmara? Se, por acaso, esse projeto de lei das OS avançasse na Câmara e chegasse a plenário, eu tenho a plena certeza de que ele não seria aprovado, mesmo que o Poder Executivo fizesse uma pressão em cima dos parlamentares. E aí a questão é matemática. Vamos lá. O Bloco Sustentabilidade e Trabalho tem 4 deputados. Reginaldo Veras, Chico Leite, Joy Vale e Cláudio Abrantes. Como eu já disse, nossos partidos, nacional e localmente, se posicionam contra. Então são 4 votos contra. Não tenho autorização para falar pelos demais deputados, mas isso é o que a gente conversa lá. Os 3 deputados do PT são contrários. Então nós já temos 7 votos contrários. E a oposição, aquela oposição mais enfática em relação ao governo Rodrigo Hollenberg, também é contrário. Agregue-se aí a deputada Celina Leão, o deputado Raimundo Ribeiro, o deputado Wellington Luiz. Só aí já se vão 10 votos.
10 votos. E tem outros deputados também que já manifestaram posição contrária em relação a isso, até porque tem vínculo com o setor da área de saúde, já assumiram compromissos com os sindicatos. Tanto que a certeza de que isso não passa na Câmara é tão grande que o próprio governador já declarou publicamente que não levará adiante esse projeto de implantação de OS, que não levará mais na Câmara Legislativa. Ele está parado na Comissão de Educação, Saúde e Cultura, com o relatório do deputado Rafael Prudente, que sequer foi votado ano passado. E agora, com a presidência do deputado Vasnir Derruri, eu tenho quase certeza de que agora é que não vota mesmo. Deputado, o governador parece que não gosta de cumprir muito o que promete não, hein? O governo dá voltas, mas insiste na terceirização da saúde. Ele agora está querendo fazer um gato, deputado. Como é que é esse gato? O alvo agora é o hospital de base. Pretende transformar o hospital de base do Distrito Federal em instituto de direito privado e contratar servidores seletistas por seleção simplificada, entre outras coisas. Exatamente no mesmo molde de funcionamento de uma organização social. Ou seja, é uma OS transvestida de instituto. O governo está literalmente querendo fazer um gato no hospital de base. Continua insistindo na terceirização, não da forma formal, mas dourando a pílula. Como o senhor vê a proposta? Olha, é difícil a gente falar disso nesse momento, porque eu simplesmente não conheço a proposta ainda. Essa questão de transformar o hospital de base em instituto chegou apenas nos corredores da Câmara Legislativa. Nós não tivemos acesso a uma minuta do projeto de lei, apenas nos foi comunicado de que o governo tinha esse interesse. Inclusive ontem, num almoço de alguns parlamentares com o governador, ele voltou a tocar nesse assunto. Mas para a gente, para nós parlamentares, é algo ainda absolutamente superficial. Os sindicatos, como você acabou de abordar, já tem uma posição dizendo que é uma espécie de OS travestida, ou o secretário de saúde, numa exposição muito rápida, só comentário rápido, ele disse que não, é um meio termo entre o que nós temos hoje na Secretaria de Saúde, e ele compararia ali até com o Hospital Sara. Então é difícil nós parlamentares tomarmos agora uma postura, porque nós simplesmente não conhecemos o projeto. Para o meu bloco, o Bloco Sustentabilidade de Trabalho, uma prerrogativa já tem. O serviço público tem que ser ofertado pelo Estado. E o processo de ingresso no serviço público é por meio de concurso. Qualquer que seja o projeto que chegue lá, isso a gente vai fazer com que seja uma exigência, que o processo seletivo não seja de forma simplificada, não seja por apadrinhamento, mas que seja sim por concurso público. Perfeito, deputado. O governo não resolveu os problemas de abastecimento e de renovação dos contratos de manutenção de equipamentos na rede pública de saúde e anunciou uma mudança que a maioria dos profissionais julga temerária na atenção primária. O senhor está acompanhando esse assunto? Como isso está repercutindo na Câmara? Estamos acompanhando tanto a falta de celeridade nos processos licitatórios de reposição de material, de equipamentos. Dou como exemplo, inclusive, a ação que alguns parlamentares, capitaneados até por mim, diante da presidência da Comissão de Saúde, em relação ao setor de oncologia do Hospital de Base. Ano passado, após uma visita ao Hospital de Base, saímos de lá absolutamente estarrecidos, porque chegamos à conclusão, a partir de depoimentos dos médicos lá, dos pacientes, dos profissionais do setor de oncologia, que há 2 anos o que se fazia no setor de oncologia do Hospital de Base era um tratamento placebo. Uma vez que os aparelhos de radioterapia estavam há 2 anos sem manutenção. Naquela ocasião, a gente conseguiu capitanear alguns deputados e conseguimos 27 milhões de reais de emendas. A gente remanejou emenda das nossas emendas parlamentares especificamente para recuperar o setor de oncologia do Hospital de Base. E eu digo, doutor Gutenberg, até hoje, isso foi em junho do ano passado, e até hoje esses 27 milhões ainda não foram aplicados. Tanto que o setor ainda não chegou no ponto que a gente considera ideal e ainda está longe disso. Então a gente acompanha essa morosidade, essa lentidão do Estado, da Secretaria de Saúde em resolver problemas que a gente considera que poderiam ser resolvidos mais rápido. Para piorar, essa semana, o que tomou conta do debate em parte da Câmara e naqueles que são ligados à área de saúde e à Comissão de Educação e Saúde, foram justamente as 2 portarias baixadas pelo Poder Executivo, especificamente pela Secretaria de Saúde. A primeira, aquela que faz mudanças na atenção primária e que
em princípio, nós, parlamentares, e aparentemente até as corporações representativas, são favoráveis. A gente tem, favoráveis em que sentido? A que tem alterações na atenção primária. Qual é o problema? É o procedimento, é o modus operandi. A pressa. É a forma como está sendo feita. Né? O atropelo, o atabalhoamento. Não houve um diálogo com as categorias, não houve um diálogo com os servidores. Respeito a direitos. Da forma como foi feito, acabou gerando um terrorismo que a gente particularmente considera desnecessário. Perfeito. Tá? Então, lembrando que na quinta-feira, né, já haverá na Câmara Legislativa uma comissão geral para tratar dessa questão da atenção primária, comissão geral convocada pela deputada Cilene Leão e pelo deputado Wellington Luiz, e a outra portaria, que é a portaria 94, aquela que trata da alteração nas gratificações de titulação, amanhã à tarde, a gente só falta fechar o horário, o secretário-chefe da Casa Civil se reunirá na Câmara, ia ser na Câmara, agora vai ser no próprio Buriti, com as representações sindicais, com os parlamentares interessados, para a gente debater esse projeto. Como é que você muda, por meio de uma portaria, uma série de gratificações de titulação que são regulamentadas por lei? Todo mundo aqui não precisa ser conhecedor das normas infraconstitucionais, que portaria não tem força para alterar lei distrital. Então, a gente vai debater, vai tentar sensibilizar o secretário-chefe da Casa Civil, o próprio governo, de que esse assunto tem que ser melhor debatido com os servidores para ver se a gente acha um ponto comum. Se não, vamos ver que medidas, via vocês sindicatos, via nós, deputados, que medidas legais podem ser adotadas para minimizar isso. Perfeito. Deputado, infelizmente, e apesar do esforço da Câmara Legislativa e dos deputados, como o senhor citou, o senhor liderando isso, conseguiu uma liberação de 23 milhões de reais, 27 milhões de reais, para melhorar o tratamento de câncer no hospital de base. É a área da oncologia, essas coisas não melhoraram, só pioraram. Para o senhor ter ideia, deputado, hoje falta quimioterápico no hospital de base. Os pacientes não conseguem fazer tratamento de quimioterapia. Né? Chegamos a esse caos. A coisa se agravou de lá para cá, infelizmente. Deputado, estamos chegando ao final do nosso programa. E antes de passarmos para nossas considerações finais, eu queria abordar exatamente essa questão que o senhor tocou há poucos minutos atrás. O governo não pagou os reajustes dos servidores e agora promove corte de gratificações na saúde, reduzindo mais ainda o salário do servidor. No caso dos médicos, pelo menos, corte de gratificação pode motivar a evasão, a saída de médicos da rede, o pedido de demissão. Os médicos jovens já não estão assumindo porque o salário não é atrativo. E com esse corte de gratificações vai agravar mais ainda a situação. A população vai ficar mais ainda desassistida. Como o senhor vê essa situação? Vejo com preocupação. Eu, deputado Vazio de Roura e deputado Delmaço, estamos muito preocupados com essa situação, tanto que nós três juntos, ontem a gente se reuniu até com o Sindicato dos Enfermeiros, muitas ex-alunas enfermeiras e técnicos de enfermagem até me mandaram zaps, assim, alguns até extremamente emocionados, gente até falando em abandonar tudo, em desespero, gente até tocando em assunto de suicídio, né? Porque gera um pânico. Se for feito da forma como está, tem pessoas que perderão 30% até da sua remuneração final. Você imagina que nós já temos, tanto na área de saúde quanto na área de educação, um salário que é defasado considerando o alto custo de vida do Distrito Federal. As reposições não foram feitas da maneira legal estabelecida. Aquele última parcela do aumento das 32 categorias que o governo não teve condições de dar. Então você já tem um desestímulo. Uma série de portarias que vem gerando um certo terror, o que deixa o servidor da área da saúde temeroso de que mudanças bruscas possam acontecer. E agora essa portaria, que se for feita da forma como está, para várias categorias, para vários setores, pode representar uma perda salarial significativa, claro que tudo isso gera uma insegurança, gera uma instabilidade que afeta diretamente a qualidade do trabalho e pode, em muitos casos, levar inclusive à evasão do serviço público, principalmente na área médica, onde nós sabemos que, comparando a iniciativa privada e a rede pública, a concorrência chega a ser desleal. Então, o governo tem que pensar com carinho, principalmente no que se refere à área médica, à área de enfermeiro
de que essa portaria, retirando alguns direitos, pode trazer um prejuízo ainda maior para a rede pública de saúde, porque hoje nós já temos uma defasagem significativa de alguns profissionais e isso pode aumentar ainda mais. Deputado, nós observamos no dia a dia, no contato com os colegas, e que tem lhe procurado, e o senhor acabou de externar, e comprovamos que, com esses fatos, que a política do governador Hollenberg não só está desestruturando economicamente o servidor público, está desestruturando emocionalmente, está promovendo um verdadeiro sofrimento mental, ansiedade, depressão e até aí, como o senhor verbalizou, intenções de autoextermínio. Isso é grave ser provocado por uma política de Estado. Deputado, chegamos ao final do nosso programa e passamos para as suas considerações finais. Eu agradeço o convite aqui do Sindmédico. É sempre muito bom manter esse bate-papo direto com o servidor da área da saúde, com o servidor público. Lembrando que vocês devem ter uma série de questionamentos. Esses questionamentos podem ser mandados direto para o nosso Facebook. É só procurar lá, Reginaldo Veras, entra na página, entra lá no Message, pode mandar direto para a gente e todos serão respondidos com muita clareza. E em relação a essas portarias, a essa própria lei que autoriza o governo a criar instituto, quando ela chegar à casa, nós faremos um pleno debate e buscaremos sempre uma postura de equilíbrio entre o que é melhor para a ponta, o atendimento da saúde, sem que isso represente perda de direitos dos servidores públicos. Então estamos aqui sempre à disposição e desde já agradeço a vocês pelo convite. Bem, chegamos ao final da entrevista com o deputado Reginaldo Veras. Pedimos aos amigos que nos acompanham no Facebook que aguardem a segunda parte do nosso programa e agradecer a presença do deputado. Deputado, no momento oportuno, nós lhe convidaremos novamente para participar do nosso programa e trazer essas informações que são importantíssimas, porque o servidor, o cidadão, a população de Brasília precisa conhecer a postura, o compromisso e o comportamento dos seus representantes na Câmara Legislativa. Muito obrigado. Agradeço, boa noite a todos e sempre à disposição.